O Jornalismo 360 de hoje, desta terça-feira, começa falando um pouco do que aconteceu na semana passada aqui, na Câmara Municipal de Guarulhos. Aconteceu um incidente que a cidade inteira já sabe, envolvendo o presidente da Câmara Municipal e o vereador Geleia. Muito bem, alguns entendem que esse assunto deve ir para a Comissão de Ética, mas até agora a presidência da Comissão de Ética não disse nada. Vamos aguardar os fatos, mas hoje a sessão ordinária vai abrir e fechar. Há um acordo das lideranças para que haja sessões extraordinárias. Existem vários projetos do Executivo para serem votados no dia de hoje. Vamos acompanhar. O Jornalismo 360 da Rede Fox, presente aqui na Câmara Municipal, para falar de um assunto que preocupa todo mundo. O vereador Leandro Dourado teve o seu requerimento aprovado no quesito segurança pública. A sua preocupação é a preocupação da família guarulhense. É isso aí, Geraldo. É uma preocupação geral, né? Mandei um requerimento, foi deliberado por todos os vereadores, solicitando informações da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado para a gente questionar o número de efetivos da Polícia Militar aqui na cidade de Guarulhos, levando em consideração que Guarulhos a gente tem a metade, menos que a metade do número de efetivos que a própria Secretaria ela diz que seria o suficiente para atender a população. Então a gente quer saber da Secretaria como que estão os chamamentos públicos, concursos públicos e também o destacamento de novas tropas aqui para a cidade de Guarulhos. A gente sabe que o prefeito Lucas, no que compete à municipalidade, está municiando cada vez mais a GCM. A GCM ela vem fazendo um trabalho exemplar aqui na cidade de Guarulhos, né? Só que a gente precisa também da Polícia Militar, que a gente sabe que o efetivo da Polícia Militar, ele supre uma necessidade muito grande aqui do município. Há uma preocupação também em relação à violência contra a mulher. A semana que passou, a imprensa do Estado de São Paulo fez uma matéria da violência contra a mulher, inclusive de influenciadores. Como é que o senhor tem acompanhado a violência contra a mulher no Estado de São Paulo? Geraldo, é um dado muito preocupante que a gente vê nas redes sociais. A gente acompanha as redes sociais, a gente vê vários e vários casos, né? Não só de influencers, mas a gente pega, teve uma meia dúzia de casos aí de personal trainer, né? São homens que acabam fazendo uma atividade física, acaba tendo um desequilíbrio muito grande, porque são caras fortes. O caso daquele camarada que agrediu a mulher no ventilador lá com mais de 60 socos, aquilo é uma crueldade, aquilo é uma aberração. Então a gente vê cada vez mais isso aí, ao invés de estar diminuindo, a gente vê que vem acontecendo a agressão contra a mulher e é repudiável. As medidas eu vejo que elas estão sendo tomadas e cada vez mais acho que tem que ser mais enérgica e as leis elas têm que ser muito mais duras e punitivas e tem que deixar esse tipo de covarde, né, apodrecer dentro da cadeia, Geraldo. Obrigado, vereador. Obrigado. O líder do governo desta casa, vereador Geraldo Celestino, fala a respeito da sessão extraordinária que acontece agora. Vereador, por que acontece sessão extraordinária na casa? Olha, vem alguns projetos do Executivo que a gente tem um pouco de urgência para ser votado, ou pode ser entre acordo entre os vereadores, fazer uma extraordinária para dar uma limpada na pauta, porque a pauta às vezes acaba acumulando. É uma Câmara Municipal com 34 vereadores, né? E você acaba aí... Se você teve uma ideia, se cada vereador usar a tribuna 5 minutos, a gente consegue votar muito poucos requerimentos e poucos projetos. Então aí é chamada uma sessão extraordinária. Quando o prefeito necessita de alguma urgência de projetos de interesse todos os projetos do prefeito é de interesse da população, é claro. A urgência é chamada uma sessão extraordinária. Tá? O prefeito encaminha, solicita ao presidente da Câmara que seja votado com regime de urgência. Aí o prefeito chama a sessão extraordinária. É o que vai acontecer hoje. Nós vamos abrir a sessão, tem um pequeno expediente onde os vereadores vão usar a palavra. Posteriormente tem a tribuna livre onde a população pode se inscrever para falar. Aí começa a votação dos requerimentos. Posteriormente os projetos. Então esse é o rito aqui da Câmara Municipal. Com relação ao orçamento da casa, chega dia 30. 30 de setembro. E como é que está essas discussões? Já tem alguma discussão antecipada? Não. Geralmente vem o orçamento e também vem junto aí a revisão do plano plurianual, revisão da lei de diretriz orçamentária, mas é tranquilo. E essas comissões só começam a trabalhar em novembro para discutir. Composta as comissões, cada membro de um partido
indica um, cada partido indica um membro e para analisar o projeto. Serão 15 dias intensos. Ele é advogado. E dizem que, para quem é advogado, a Câmara Municipal é mais fácil, né? Pô, Geraldo, depende da ótica, né? Mas é uma experiência nova para mim. Fui secretário de Assuntos Jurídicos por bastante tempo. Já estive nessa casa como assessor de um vereador. E agora é uma experiência nova, mas estou muito animado. Serão 15 dias intensos, cumprindo esse papel, essa função típica de legislador, de vereador, que é fiscalizar a execução do orçamento, criar leis, fazer requerimentos, dialogar no melhor interesse do povo guarulhense. E como é que você está vendo o papel da oposição nesse primeiro semestre e agora começando o segundo? Então, Geraldo, eu percebo que há uma oposição, mas o governo está bem estruturado, como sempre, né? Geralmente o governo sempre tem a maioria na casa, percebo que também há uma maioria que prestigia aí os projetos do prefeito. Hoje, por exemplo, vão ter 3 sessões extraordinárias, é sinal de que devemos ter quórum e os projetos serão votados. Mas eu vejo que a oposição está cumprindo seu papel, é importante. Eu acho que aquilo que é único, absoluto, não é bom para nós, não é bom para o povo. Tem que ter a divergência, tem que ter o diálogo sempre com respeito, com consideração, com muita gentileza, mas é importante ter um contraponto. Eu acho que a sociedade ganha com isso. Quando tem 2 lados, quando há divergência, as questões para a sociedade em geral serão melhores, que vão ser mais refletidas, mais digeridas. A oposição está cumprindo o papel, ao meu ver, interessante. Há um debate interessante aqui na casa em relação aos requerimentos, que tem travado muitas vezes a sessão. Quanto à experiência jurídica, você acha que o requerimento deveria ser aprovado sem que haja discussão na casa? É algo que o vereador tem o dever de saber, de conhecer, não precisava passar no plenário? Geraldo, a pergunta é bem direta. Eu penso que poderíamos exercer um modelo mais dinâmico, no sentido de dar a publicidade aos requerimentos, mas fazê-los de maneira mais protocolar, mais ágeis, de maneira que facilitaria não só o trabalho da Câmara, como também do Executivo. É um requerimento, são informações, geralmente. Isso daria mais celeridade e mais velocidade aos trabalhos, pelo menos ao meu ver, aqui nessa pergunta aqui, que ainda não me detive com mais detalhes sobre isso, mas penso que seria de bom tom que houvesse mais celeridade. Obrigado, boa sorte. Obrigado, meu irmão, agradeço. Forte abraço. Há uma preocupação da sociedade com a violência dentro das escolas, inclusive também com relação à internet. Existe um projeto do vereador Olhos Atentos e recebe aqui a visita da vereadora Ana Carolina de São Paulo, que também tem um projeto igual. Vereador, qual a importância desse projeto para a cidade e para o município? Na realidade, já é lei, né? O projeto já é lei aqui na cidade, sancionado pelo prefeito. Na realidade, o projeto Olhos Atentos, a vereadora Ana, que é autora desse projeto. A importância desse projeto é fazer com que os gestores das escolas, os professores ali, os profissionais, fiquem atentos às crianças. Por quê? Porque as crianças é o preço maior que fica só nas escolas, certo? Então ali eles vão receber um treinamento, tá? Para cuidar, para olhar sobre abuso, exploração, quanto a violência aí contra as nossas crianças. Então, eu creio que os professores, gestores aí, eles são capazes, já são capazes, mas com esse treinamento vai ficar mais incapaz ali, preparado para cuidar das nossas crianças nas escolas. E a vereadora aí, que é a autora desse projeto em São Paulo. Vereadora Ana Carolina, como é que a vereadora chegou nesse projeto? Com certeza, muitas informações, muitas denúncias chegou ao seu gabinete para que a senhora chegasse nesse projeto. Sim, essa é a principal bandeira que eu carrego no meu mandato, né, que é a proteção à nossa infância e adolescência, e o projeto Olhos Atentos é realmente para que a gente tenha, como o vereador falou, profissionais capacitados para estarem atentos a esses sinais, principalmente dentro das escolas, que é o ambiente onde essas crianças e esses adolescentes passam a maior parte do tempo. Então, tê-los capacitados, e me sinto honrada do vereador
por poder ter trazido isso aqui para a cidade de Guarulhos. O meu projeto ele está protocolado na Câmara e ele teve um avanço ainda mais rápido aqui e me deixa muito feliz e muito honrada. Em São Paulo, o índice de violência é muito grande? Infelizmente, sim, o índice de violência em São Paulo, principalmente contra as nossas crianças, ele é muito grande. Por isso que a gente precisa capacitar esses profissionais para que eles realmente estejam preparados dentro das escolas. Obrigado. Obrigada. Vereador, para concluir com o senhor senhor tem acompanhado o índice de violência aqui? Olha, sim, tem acompanhado, e não é só aqui. Isso, você vê esse vídeo que saiu aí do influenciador Zé Felca, você vê a repercussão que tem, porque não é só Guarulhos, não é só São Paulo, é o Brasil todo. Eu tenho certeza que esse projeto vai contribuir muito aí para as nossas crianças, para ajudar as nossas crianças. Então, quero agradecer mais uma vez a vereadora Ana Carolina por essa ótima ideia. Lógico que eu pedi permissão para ela, né, aqui. E a ideia é somar. A ideia é que outros copiem também, não é isso? Que façam isso em outra cidade. Para quê? Para que nossos crianças sejam mais protegidos, tá bom? Muito obrigado. A vereadora Fernanda Fuchs está pedindo informações à prefeitura da renúncia fiscal nos últimos 5 anos. A vereadora tem se destacado aqui em solicitando informações, que é o seu direito. E essa sua preocupação se deve a quê, vereadora? Geraldo, primeiro cumprimentar você e a todas as pessoas que nos acompanham aqui pela Rede Fox. É uma preocupação muito objetiva. Nos últimos anos, Guarulhos deixou de arrecadar e, na minha avaliação, está extrapolando na renúncia fiscal, porque a cidade deixa de crescer. Então, nós precisamos ter critério para fazer renúncia, e a renúncia deve se dar, no meu entendimento, para beneficiar quem tem menos, não quem tem mais. Agora, quem está recebendo renúncia fiscal do orçamento, a gente precisa saber se está tendo contrapartida ou não, porque senão a cidade só perde. Então, como nós vamos, em segundo semestre, nos debruçar sobre a questão do orçamento da cidade, nós estamos levantando informações para que a gente, à luz das informações de como está sendo feito esse debate de renúncia e arrecadação, a gente consiga propor algo que dê conta de ter uma política de incentivo, mas sem fazer com que a cidade perca. Então, nós queremos resolver o problema de arrecadação da cidade, porque na prática, quem perde quando a cidade não arrecada é a população que precisa de políticas públicas. Nós precisamos investir mais na cidade para isso precisar arrecadar. E não de quem tem menos. A gente precisa arrecadar de quem tem mais. Então nós queremos verificar quem são as pessoas, empresas, instituições beneficiárias da renúncia fiscal, para a partir daí a gente fazer o debate do orçamento. Muito se fala em congelamento do IPTU. Na sua visão, o congelamento do IPTU traz prejuízos para a cidade? Em que nível? Olha, eu acredito que traz prejuízos. Inclusive, eu quero lembrar vocês da operação da Polícia Civil na Prefeitura de Guarulhos, que trata justamente de fraude na tributação do IPTU e do ISS. Ou seja, nós precisamos abrir essa caixa. E na minha avaliação, e o que eu defendo, é congelamento de IPTU para quem ganha até 5 salários mínimos. Quem ganha mais tem que pagar. É o que eu falei anteriormente, repito. Renúncia de orçamento deve servir para beneficiar quem tem menos, não quem tem muito. Então, a questão do IPTU, inclusive com essa investigação sobre as fraudes que estão acontecendo, que na minha avaliação pode ter conexão também com o congelamento, por isso que nós vamos acompanhar de perto essa investigação. Então acho que precisa rever, até porque manter o IPTU congelado fez o prefeito aumentar o imposto sobre o ISS. Ou seja, a categoria de serviços, que é uma categoria que já contribui quase com 30% do PIB nacional, ou seja, uma categoria que já contribui muito, vai contribuir ainda mais para que quem tem muito continue com o IPTU congelado. Então tá errado. Então nós vamos abrir essa caixa do congelamento do IPTU, do orçamento da arrecadação e das renúncias fiscais. Quero aproveitar a oportunidade para perguntar para a vereadora Fernanda Fuchs que também há na pauta uma solicitação de sindicância pela vereadora Janete Rocha Pietrá, dos funcionários envolvidos naquela sindicância da prefeitura. No momento em que veio as denúncias sobre as fraudes do IPTU e do ISS, o ex-secretário, que também é atual, porque o Lucas pegou o mesmo secretário da Fazenda do Guti, e é importante frisar isso, o Lucas sempre falou que o Guti deixou um rombo no orçamento.
mas contratou o mesmo secretário. A medida que eles tomaram foi só afastar 40 funcionários, mas nós precisamos saber como foi o processo de sindicância, como que se deu, quais foram os elementos que justificam essa decisão. Inclusive, porque para mim é uma surpresa a Polícia Civil não fazer busca e apreensão na Secretaria da Fazenda, porque é lá que cuida da tributação e da arrecadação do IPTU e do ISS. Então, eu acho muito pertinente o requerimento da vereadora Janete e vou pedir cópia para o gabinete, porque nós vamos atuar também em conjunto com a oposição para entender o que está acontecendo e propor medidas para sanear as contas da cidade e voltar a crescer. Vai fazer uma década que Guarulhos não cresce. Nós estamos perdendo participação, já caímos da 8ª economia do país para a 13ª. A economia de Campinas está passando a economia de Guarulhos, ou seja, tem algo errado na política econômica da cidade e nós vamos nos debruçar sobre isso. Obrigado, vereador. Imagina, sempre é um prazer falar com vocês. O vereador Edmilson Souza tem se destacado aqui na sessão, até porque, de forma minuciosa, tem acompanhado os projetos do governo, até porque, com a sua experiência legislativa, pesquisa, eu tenho acompanhado, por exemplo, aquela sua denúncia do empreendimento ali do Bosque Maia. Eu começo por esse empreendimento. Como é que andam as investigações? Na verdade, nós fizemos um requerimento de informação. Esse requerimento de informação já retornou para a gente com as informações dos processos. De fato, é um crime ambiental que está prestes a acontecer ali. Em cima dessas respostas que a Prefeitura já enviou, nós estamos analisando as providências jurídicas e outros esclarecimentos necessários para a instrução de ação judicial para impedir a construção de prédios que prejudiquem ou inviabilizem parte do Bosque Maia. Ou seja, alguém da Prefeitura autorizou, porque nesse caso específico, as obras estão em andamento. Não começaram as obras ainda. Não. Não tramitou autorização ainda até a sua fase final e não tem obra acontecendo ainda. Agora, a sua colega a vereadora Fernanda Curti, ela pede informações à Prefeitura a respeito de renúncias fiscais concedidas pela Prefeitura Municipal nos últimos 5 anos. Essa preocupação é importante até para o contribuinte, né? Nós queremos saber quais empresas foram beneficiadas com essa renúncia e qual a contrapartida que elas deram. Eles mantiveram o nível de emprego, contrataram mais trabalhadores ou não, essas preocupações que o requerimento traz, e assim que chegar a resposta nós vamos analisar de forma minuciosa para poder verificar se existe ali alguma irregularidade. A concluir com você entende que o IPTU congelado ele traz prejuízo para o município? Eu entendo que o congelamento do IPTU que foi feito anteriormente, ele foi feito sem embasamento legal. Sou a favor que os tributos continuem congelados, mas você tem que ter segurança jurídica para futuramente não prejudicar os contribuintes. O governo está vindo para destacar a alteração de aumento do vale-refeição para o funcionalismo público. É um projeto de reajuste, vou votar favoravelmente, porque acho que o servidor público merece melhores condições de trabalho. Obrigado, vereador. Obrigado, você. Portanto, aí, no dia de hoje, a gente tem uma pauta cheia. Esta é a grande pauta do dia de hoje da Câmara Municipal de Guarulhos. Como vocês perceberam, há uma movimentação muito grande aqui da oposição solicitando da Prefeitura de Guarulhos informações. E esse item de número 3 da vereadora Fernanda Curti promete uma conta do grande expediente. Até porque, como ela disse na entrevista de hoje ao jornalismo 360 da Rede Fox, ela quer saber quem foi beneficiado. E há também divergências aqui da base em relação ao assunto IPTU congelado. Esse assunto promete muitas discussões. E vocês acompanham às terças e quintas o resumo da sessão da Câmara Municipal no Jornalismo 360. Você é o meu convidado. Às terças e quintas, a partir das 17h30, o Jornalismo 360 aqui na Rede Fox. Você acompanhou mais uma edição.